O sino da igrejinha faz Belém, Belém, bom. O sino da igrejinha faz Belém, Belém, bom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Todos achou que é dono da geira. Foi com a geira que algum mandou. Boa noite, meus irmãos de fé, boa noite, seguidores da nossa fanpage, simpatizantes da religião de Umbanda. Eu sou Cláudio Ricomini, sacerdote de Umbanda da Casa do Pai Benedito, terreiro esse localizado aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Itaim Bibi. Nossas giras são às quintas-feiras, giras de atendimento ao público, e nos outros dias temos atividades de ensino, porque a nossa casa é um templo-escola, visa a formação de médiuns da religião de Umbanda, visa também a formação de magos da magia divina. Hoje, um tema, vamos falar assim, diferente, porque eu vou contar para vocês como que foi a minha caminhada aí dentro da religião de Umbanda e por que que eu resolvi fazer isso. Porque é muito comum para nós sacerdotes encontrarmos certas pessoas que falam assim: não, meu guia é isso, meu guia é aquilo, meu guia faz isso, meu guia faz aquilo outro, que não sei o que, que não sei o que. E a gente escuta muitas histórias no mínimo estranhas, falando, não, que esse já veio pronto, incorporou com 3 anos, com 4 anos de idade, que desde criança faz isso, enfim. Um monte de história que coloca a mediunidade num patamar muito distante, às vezes, para as pessoas, né? Colocando como que aquela pessoa fosse eleita, como que aquela pessoa fosse totalmente diferente. E então eu resolvi contar essa minha história, porque as oportunidades da mediunidade estão para todas as pessoas. Eu tenho plena convicção que a mediunidade, a integração com os poderes divinos vai de cada um buscar ele, trazer ele para dentro de si. Então, esse negócio, nasceu pronto, não precisa fazer nada, já veio de outra encarnação totalmente pronto, eu não gosto disso. Então eu resolvi contar para vocês verem que não tem nada pronto. Você até pode vir com uma missão mediúnica, você até pode vir com uma missão sacerdotal, mas se você não ralar, você não aprender, não existe. Você veio com a missão de ser médico, e aí? Você já aprende? Eu fui médico na outra encarnação, aquelas historinhas. E aí, você já pratica a medicina? Você já tem CRM? Você já sabe fazer tudo sem cursar a faculdade de medicina? Lógico que não, óbvio que não. Então, mediunidade, você pode ter o dom, isso, claro, vem com o espírito, mas se você não encontrar pessoas e lugares certos para dar um impulso e você se colocar ali como um aprendiz, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a minha mediunidade, o meu caminhar mediúnico começou na adolescência, de 16 para 17 anos, que começou como a maioria das pessoas sentem alguma coisa. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar com o meu relato, porque a mediunidade, quando ela está descontrolada, normalmente ela ocorre com dois gatilhos. Um é a bebida, o outro é uma forte emoção. Então, moleque ali, adolescente, claro, morava na praia, de vez em quando dava uma exagerada na bebida, e quando isso acontecia, eu
vamos falar, percebia que algo estranho acontecia, que a voz mudava e foi indo, literalmente acabei incorporando algumas vezes após ter ingerido um pouco mais de bebida. E isso rapidamente eu identifiquei porque minha mãe, ela ia em alguns lugares mediúnicos, né, principalmente no kardecismo, e lógico que eu rapidamente eu vi que aquilo lá era a mediunidade. E muito rapidamente busquei auxílio e procurei na minha cidade, que é a cidade de Itanhaém, no litoral sul aqui do estado de São Paulo. Boa noite a todos os irmãos aí que estão chegando. Espero que as minhas experiências sirvam para vocês de alguma forma. E procurei um terreiro em Itanhaém, a oferta era pouca, não tinha muitos não. Eu acho que até hoje não deve ter. Isso foi no ano de 1991. Procurei o terreiro da falecida mãe Caetana, onde o guia-chefe era o Caboclo Serra Verde, ficava pertinho da minha casa. Fui lá, uma gira, gostei muito. E na primeira gira eu fui tomar o passe com o Caboclo Serra Verde. Primeiro que eu me encantei, eu fiquei apaixonado pelaquela religião. Eu achei lindíssimo. Eu já tinha ido em alguns lugares, mas não propriamente dito um terreiro. Minha mãe ia nos centros kardecistas, que eu não gostava de ver aquele monte de espírito chorando, outros berrando, né? Não me agradava. E ela ia de vez em quando tomar um passe com um caboclo, ali eu já me agradava um pouco mais, enfim, mas propriamente dito num terreiro de Umbanda eu nunca tinha ido assim, conscientemente, já como um adolescente quase adulto. Enfim, achei fascinante toda aquela magia, as roupas, os atabaques. E esse terreiro, depois eu vim saber que era um terreiro de Umbanda-Omblé, porque ele seguia muitos procedimentos e conceitos do candomblé, mas também trabalhava com os guias espirituais. É o que mais ocorre aí no nosso imenso país, né? A mistura das duas religiões. Enfim, fui tomar o passe com o caboclo falou assim para mim: filho, você não é médium, você é sacerdote. E desde aquele minuto, eu absorvi aquelas palavras como algo muito natural. Não me espantei, não fiquei assim, nossa, por que isso, aquilo? Aquilo eu recebi de uma maneira muito natural. Mas sabia que naquele momento, óbvio, impossível, não conhecia nada. Enfim, o que eu fiquei naquele terreiro, fui convidado para entrar para a corrente e muito curioso, né? Sempre fui muito curioso. E o que eu podia perguntar, eu podia observar naquele terreiro, eu observei e perguntava bastante. E um ano e pouco que eu fiquei nesse terreiro foi muito proveitoso, porque foi uma porta de entrada. Ali, vamos falar assim, eu me apaixonei pela religião. Me apaixonei, fiquei um ano e pouco nesse terreiro, depois saí dessa casa por o normal, divergências, né? Quando você acha que algo não está bom para você, você deve sair, né? Então eu vi que não estava legal algumas coisas, não concordava com certos procedimentos, acabei saindo. Carolina, do Uruguai, um abração para você. E aí encontrei uma outra casa de mãe Fernanda, também em Itanhaém, aonde nessa casa que literalmente ali eu desenvolvi a minha mediunidade de fato, onde mãe Fernanda me deu um apoio muito grande, muito amplo. Como eu falei, eu era adolescente, isso já era 92, eu tinha 18 anos. E literalmente ela foi uma mãe para mim em todas as palavras, me ajudou demais, em todos os sentidos, né? E me ensinou, ela junto com a pombagira dela, a Dona Maria, me ensinou a amar essa religião. E o que ela tinha a oferecer, o que ela podia oferecer, ela me ofereceu, que era o quê? Entender essa religião como uma religião simples,
uma religião que precisava se entender dela. Então eu comecei meu desenvolvimento mediúnico, tanto a mãe Fernanda quanto a Dona Maria dava aulas para nós, ali para um grupo que tinha. Ela dava aula segunda e quarta, na sexta-feira nós fazíamos um trabalho mediúnico. Era algo muito pequeno, algo pequeno mesmo, era na sala dela, um congá muito simples, do lado da televisão, enfim, algo muito improvisado, mas que é algo que acontece. É algo inexplicável, mas ao mesmo tempo explicável, porque a religião de Umbanda, ela flui assim, no simples. E acontecia, nessa simplicidade, eu aprendi bastante e fiquei muitos anos trabalhando com a Fernanda, com a mãe Fernanda, e ela me ensinou bastante coisa. Lá eu fiz as minhas apresentações aos orixás, fiz as minhas firmezas. Enfim, fiquei nessa casa um bom tempo. Também depois saí por divergências. Vim trabalhar aqui numa casa aqui em São Paulo. Na época eu já namorava com a minha esposa. Vim trabalhar numa casa aqui na Vila Maria, aonde também nessa casa eu fiquei pouco tempo. Fiquei não mais do que um ano e pouquinho. Também era uma casa simples. Nessa época já era 95, mais ou menos, era 95, e trabalhei nessa casa, onde meus guias puderam, nesta casa, atender pessoas. Literalmente ali foi onde meus guias começaram a atender pessoas, aonde já o senhor Exu Sete Covas se mostrou um Exu muito falante no sentido de ensinar. Ele já ali para o pequeno, para as poucas pessoas que ele tinha, ele já vinha, ele já falava, ele já explicava muita coisa, né? Então, nessa casa eu fiquei cerca de um ano e pouco. Depois, na realidade, nessa época eu era policial civil do estado de São Paulo aqui, ó, eu saí da polícia e voltei para a casa da mãe Fernanda, lá em Itanhaém. E fiquei lá mais ou menos uns, vamos dizer, uns 3 anos. Então vocês veem, meus irmãos, que a Umbanda não é assim, do dia para a noite. Hoje, principalmente aqui em São Paulo, nós temos os cursos de formação mediúnica. Hoje em dia, com 2 anos, é possível, se a pessoa se dedicar, se formar médium de Umbanda. Em 2 anos ela está atendendo com seus guias, até menos. Mas, mesmo com uma casa de Oxóssi, que era a casa de mãe Fernanda, onde havia ensino, o meu ensino mediúnico foi lento, comparado com a metodologia que tem hoje. Então, era ali no dia a dia, escutando, até porque o terreiro tinha pouca consulência. Isso faz com que você não tenha aquela prática do guia atender muita gente, que é essencial para o médium, né? Fiquei na casa aí de mãe Fernanda, se não me falha a memória, até 99, mais ou menos. E aí saí novamente da casa de mãe Fernanda. E por que eu saí de lá? Meus próprios guias falavam: você precisa procurar um local onde nós guias, né, pudéssemos atender pessoas. É isso que eles queriam. Eles queriam que eu procurasse um terreiro aqui em São Paulo para que eu pudesse se integrar a essa corrente mediúnica e ali eles pudessem atender muitas pessoas. Mas, meus irmãos, vocês devem concordar comigo, encontrar uma casa espiritual não é fácil. Hoje nós temos essa maravilha aqui. Com um celular e uma boa conexão, você consegue falar para o mundo, né? Não preciso pagar nada, a não ser a conta da net.
falo para o mundo inteiro, enfim, hoje é muito fácil, hoje você tem site, você tem Face, você tem Instagram, você tem isso, mas lá atrás a internet ainda estava começando, então era muito difícil. Mas foi na internet que eu encontrei uma casa. Eu fiquei mais ou menos aí um período de 90, não foi 99 não, foi antes, 97, que eu me casei em 98. Foi do final de 97 até 2002. Eu fiquei sem casa espiritual. Meus guias espirituais eventualmente vinham aqui na minha casa, né, davam um passe, me descarregavam, conversavam com a minha esposa, mas não tinha terreiro. Eu ia a um terreiro, não gostava, ia no outro, não me adaptava, nada de encontrar algo bacana, né? Só encontrei mesmo no finalzinho de 2002, aí acho que a internet nessa época já estava um pouquinho melhor, né? E encontrei, através da internet, um site de um terreiro pertinho aqui de casa, que acho que uns 5 quilômetros daqui, que era a Casa de Oração Paulo de Tarso. E nessa época era muito difícil encontrar um... Deixa eu ver quanto tempo está aqui. 16 minutos, está no tempo. Muitos alunos aqui, esses alunos Marília, Isadora, vocês já escutaram essa história, né? Mas sempre tem uns detalhezinhos diferentes de vez em quando. E na Casa Paulo de Tarso, ela trabalhava domingo à tarde, era o dia da gira. Para mim era perfeito, porque eu trabalhava à noite nessa época. Eu era supervisor de operações de um grande shopping aqui de São Paulo. Eu trabalhava das 11 às 7 da manhã, então era muito difícil um terreiro que eu pudesse ir. E eles trabalhavam à tarde, então para mim era perfeito. E eu fui numa gira, também uma casa muito simples, como a grande maioria aqui no nosso país, era no quintal da casa, mas uma casa muito acolhedora, que quando eu entrei, eu senti a energia da casa, eu falei, caramba, gostei. E quando eu fui conversar com o médium, com a médium, que hoje essa médium é a Rosângela, hoje ela tem a casa dela, casa do Pai Pena Verde. Eu fui conversar com a entidade da Rosângela, eu não consegui conversar. Eu desabei em lágrimas, E ali eu senti que era o chão que eu precisava pisar. Ali eu senti que era o lugar que eu precisava trabalhar e fui assim muito bem recebido nessa casa pela Vera, pela mãe Vera, que hoje conduz a casa dela também, e pelo Paulo, que é o irmão dela. Cada um tem uma casa de um terreiro. Antes a casa era comandada pelos dois, depois cada um fundou a sua. Enfim, fui muito bem recebido por toda a família da Vera e por todos os médiuns da casa, e trabalhei nessa casa. E nessa casa eu falo para vocês, foi um divisor de águas, mas um divisor de águas muito grande na minha vida. Que essa casa, ela estava começando a conhecer a doutrina mostrada pelo mestre Rubens Saraceni. Então foi nessa casa, porque até então eu nunca tinha ouvido falar de Rubens Saraceni. E nessa casa que eu conheci o trabalho dele, os livros, e o dia que eu li O Guardião da Meia-Noite, eu li num dia só. Eu fiquei apaixonado. Por quê? É um livro que você se identifica nele. As palavras que estão ali vêm de encontro ao que você acha como verdade. E é algo que eu nunca tinha lido em livro nenhum, até porque não tinha livro de Umbanda. Um bandista tinha que ler livro kardecista, né? Livro dos espíritos, né? Aquela coisa toda lá que é muito bacana, mas na realidade é muito diferente do dia a dia de um terreiro de Umbanda. Mediunidade kardecista é uma coisa, mediunidade de Umbanda é outra, completamente diferente. Então, nessa casa foi muito legal, porque eu conheci pessoas bacanas, pessoas de boa índole,
médiuns muito bons, médiuns experientes. Era uma casa que já vinha fazendo um trabalho já há vários anos, se não me engano, nessa época há 7 anos, desde 95 eles já estavam trabalhando. E conheci o trabalho do Rubens. Logo em seguida, o Alexandre Comino foi dar o curso de teologia lá. E eu, sem sombra de dúvida, fui fazer o curso de teologia de Umbanda com o mestre Alexandre Comino. E foi fabuloso. Quem faz a teologia de Umbanda, principalmente com a Lê, que é um cara assim de um conhecimento descomunal, de um conhecimento ímpar, porque se existe alguém que se preparou muito bem para fazer o que faz hoje, foi ele. Ele se preparou muito, muito bem, muito mesmo, para ter todo o trabalho que tem hoje. Então eu fiz a teologia com ele, e quando eu fiz, eu cocei a minha careca, né? Nessa época já não tinha mais cabelo, né? Cocei assim, eu falei, caraca, eu não sei nada dessa religião. Se eu não tivesse ao vivo, se eu tivesse dando aula, eu já tinha falado um palavrão agora. Eu falei, eu não sei nada, 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 porque quando você faz a teologia, você fala, nossa, eu sou burro. Eu sou totalmente leigo. E então foi um divisor de águas. Foi fantástico, fantástico a teologia com ele. Você percebe em cada aula a mudança na sua mente de entendimento da religião, a mudança dos seus guias, sim, porque eles vão se servindo daquilo que você vai aprendendo, a mudança de estilo de trabalhar dos guias espirituais. E logo que eu acabei a teologia, que durou 1 ano e pouquinho, nisso eu já tinha conhecido o Rubens, tudo, mas não tinha como eu fazer os cursos de magia. Queria tanto fazer os cursos de magia, mas não tinha tempo, porque essa casa, a Casa Paulo de Tarso, tinha muitas atividades durante a semana. E eu já fazia teologia. Quando eu acabei, o Alexandre foi dar um curso de sacerdócio praticamente na rua da minha casa. Aqui tinha um espaço holístico, que também era terreiro, e ele veio dar aula aqui a 100 metros da minha casa. Eu falei, meu, é a oportunidade de eu fazer. E fiz o sacerdócio de 2003 até 2004. Então vejam, meus irmãos, eu ainda não acabei. Eu nem cheguei ainda na fundação dessa casa. Vocês veem o caminho que é. Vocês veem o caminho, os desvios, porque dentro de tudo isso a vida continua, né? Nesse período eu conheci a minha esposa, nesse período eu me casei, nesse período tivemos várias situações difíceis, várias. Minha esposa tem uma doença que hoje, graças a Deus, ela está controlada, mas é uma doença terrível que aflora muitas mulheres aí do nosso mundão, que é a endometriose, né? Minha esposa tem, né? Porque não tem cura, e teve que fazer várias cirurgias, e todo mundo sabe, quem tem endometriose, para a mulher engravidar é muito difícil. Então, para que nosso filho viesse aí, não foi fácil, não foi fácil. E a vida continuou. E, enfim, a Casa Paulo de Tarso me deu muitas oportunidades. E quando eu acabei o curso de sacerdócio, eu fui coroado pai pequeno dessa casa. Aí, nesse momento, a casa ela passou por uma transformação grande, porque ela teve uma reforma muito grande nessa casa, ela aumentou o espaço físico dela, e logo em seguida de ser coroado pai pequeno, eu fui coroado no mês de julho de 2004, sacerdote de Umbanda, pelo pai caboclo Pena Branca, que era o caboclo-chefe desta casa. E ali eu fiquei trabalhando um tempo, eu, a Vera e o Paulo, nós 3 comandamos a casa. Claro, a Vera como médium do guia-chefe, era sacerdote
vamos falar assim, maior, né? Mas foi muito bacana, porque eu fiz um estágio, vamos falar assim. Foi um tempo que eu tive a oportunidade de fazer palestras para assistência, tive a oportunidade de meus guias trabalharem, meus guias abrirem uma gira, com o amparo de pessoas ao meu lado. Então foi um tempo muito bacana. E quando essas oportunidades vieram, que não é todo mundo que dá, né? Não é todo sacerdote que dá a oportunidade de praticamente em pouco tempo um estranho ir abrir gira na casa dele, enfim. Só uma pessoa que realmente respeita a opinião da espiritualidade aceita isso. Enfim, porém, finalzinho de 2004, começo de 2005, houve alguns desentendimentos, né? Obviamente, cada um tem uma opinião, e o Pai Benedito pediu que eu pensasse em abrir a nossa casa. E aí eu digo para vocês, meus irmãos, o começo de uma casa espiritual é difícil, aquele nascimento. Por que que é difícil? Se você não tiver ao seu lado pessoas que lhe apoiem, é muito difícil. E a principal pessoa que precisa apoiar o médium é o seu parceiro, sua parceira. Então, minha esposa me deu todo o apoio, desde sempre, desde que a gente namorava, ela me apoiou em tudo. E também amigos, pessoas que um sacerdote no início e sempre, ele precisa de pessoas que ele pode contar. E eu contei com o apoio do meu cambono, que até hoje o meu cambono, o Arlindo, que eu chamo ele de Cabeção, dele e da família dele. Enfim, eu saí da Paulo de Tarso, veio comigo um grupo. Veio um grupo comigo, um grupo que tinha afinidade comigo, e a partir desse grupo nós abrimos aqui a Casa do Pai Benedito em 2005. No dia 14 de maio de 2005 nós fundamos essa casa num pequenino espaço que eu tinha aqui, que era aquele famoso quarto da bagunça, né? Nós tiramos toda a bagunça, reformamos, o Cabeção me ajudou, porque eu não tinha dinheiro para arrumar. Tá saindo no vídeo. Cabeção me ajudou demais a arrumar todo o pequeno espaço que nós tínhamos e começamos o nosso trabalho. Então, sem ajuda é muito difícil você fazer algo. Sem ter pessoas ao seu lado, você não vai para frente mesmo. O nome fala, é corrente. Se você não tiver corrente de verdade ao seu lado, você não vai para frente. Enfim, fundamos essa casa, e a partir do momento que essa casa se fundou, eu comecei a estudar magia divina com o Rubens. E aí também se tornou um outro divisor de água. Ah, José, ela é linda mesmo, eu acho fantástica. Todos os sentidos, né? Enfim, eu comecei a estudar magia divina e a nossa casa aqui foi tocando. Ou seja, desde 14 de maio de 2005, nós não tivemos nenhuma parada. Só parada de férias no final do ano ou alguma ocorrência grave, que acho que foram pouquíssimas, falecimentos aí de um dos médios da casa uma vez, enfim, coisa assim mínima. E tocamos o nosso trabalho. E eu comecei a estudar magia divina. De 2005 até agora, até 2015, eu estudei 31 graus da magia divina com o mestre Rubens. E só parei porque ele fez a passagem. Nesse meio tempo, que foram 10 anos, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Espiritualidade, graças a Deus, foi dando oportunidades para mim e para minha família. Nós
conseguimos ampliar a nossa casa com a ajuda dos filhos da casa, com a ajuda de uma pessoa que financiou praticamente 70% da obra. E, enfim, trabalhando semanalmente com os guias espirituais, atendendo pessoas. E aí eu volto lá no comecinho que eu estava falando para vocês, meus irmãos. Você acha que existe médium que nasce pronto? Vocês vão entender que esse negócio de médium pronto não existe? Que uma frase que o meu irmãozão Alexandre Comino fala, e é verdadeiro: todos são chamados. Quantas pessoas são chamadas para serem médiuns? Mas escolhidos são os que se dedicam. Então eu acredito que antes de eu encarnar eu já tinha essa missão sacerdotal. Tenho certeza absoluta disso. Tenho certeza até por confirmação da minha espiritualidade. Mas se eu não tivesse me dedicado, se quando apareceu as pessoas na minha vida, eu falasse: ah, não, minha mulher está doente, eu não tenho cabeça para isso agora. Porque quando ela estava no auge da doença que eu comecei mais intensamente a procurar uma casa, porque eu precisava de uma casa. Eu trabalhei à noite durante 17 anos. Trabalhei, como eu já falei, como supervisor de operações num grande shopping aqui de São Paulo. Nem por isso eu não estudei a magia divina. Eu saía lá do colégio que fica mais ou menos uns 25 quilômetros, saía correndo de lá às 10 e pouco da noite, ia direto para o shopping trabalhar, muitas vezes sem jantar. Quantas giras no começo que a gente não conseguia acabar 10 horas, passava 10 e meia, 10 e 40, eu ia embora, eu desincorporava e deixava com a Charlene, que era a mãe pequena na época, ela ficava com a responsabilidade de fechar a gira e eu ia embora trabalhar. Se eu fosse como muitos, não, eu trabalho à noite, eu não vou, nossa, eu preciso descansar, imagina. Então, se você for esperar a sua vida ficar 100% para você ser médium, esquece. Se você quer ser médium e acha, porque você incorpora o guia 77 penas, você é o bambambam, desculpa, meu irmão, vá rever seus conceitos, tá? Umbanda é uma religião de amor a si mesmo e amor ao próximo. Porque o que motiva o umbandista? O que motiva você aprender, você abrir uma gira, você fazer um preceito, você fazer um monte de coisa? O que motiva é você sentir, para mim, né? Para mim é um prazer imenso você abrir uma gira, você sentir, no meu caso, sentir meu pai Ogum em terra, sentir seu tranca, enfim. Nem vou falar muito, senão acabo me emocionando. Aí eu lá do Oxum, uma flora, eu vou chorar aqui na frente de vocês. Isso que motiva a gente. Isso que motiva você aprender. Quando eu abro uma gira, eu olho para trás assim, mesmo já tendo aberto centenas e centenas de giras, eu olho para trás, eu olho aquela multidão, até hoje eu me emociono. Me emociono porque se eu não tivesse me dedicado, não ia existir aquilo. Não ia existir todas aquelas pessoas. Não ia existir essa casa. Não ia existir centenas e centenas de médicos que já se formaram nessa casa. Não ia existir mais de 1.500 médios magos da magia que eu já formei. Então, quando eu olho para trás
E lembro da época que eu dormia 2 horas. Eu saía do shopping às 7 da manhã, eu vinha para casa, eu dormia das 7h30 até 9h20. 9h20 eu acordava, entrava dentro da roupa, chegava lá no colégio 10 horas, fazia magia com o paizão das 10 ao meio-dia. Voltava para casa, dormia da 12h40 até 3h20. E ia para o colégio, e às vezes eu saía só do colégio 8h30 da noite. Então, se eu não tivesse feito isso, eu não tinha feito os 31 graus de magia com ele. Porque ele fez a passagem, não ia dar tempo. E o meu mestre de magia pessoal, ele falava: filho, não perca nenhuma oportunidade. Não perca, se esforce, vá, porque você precisa. E hoje eu olho para trás, quando eu abro uma gira, eu lembro das palavras do mestre. Lembro das palavras de Pai Benedito, enfim. Lembro das palavras daqueles que me motivaram. Porque eu olho 50, 60 médiuns, e quando a gente consegue reunir todas as turmas, que normalmente é só na festa de Iemanjá que a gente consegue reunir todo mundo, que eu olho lá 140, 160 pessoas, eu lembro de cada esforço, eu lembro de cada dia, de poucas horas de sono, eu fiz uma conta, eu tive só de aula de magia 565 aulas de magia com o Rubens, fora as aulas de Umbanda. Então, para você que fala de peito cheio, que você nasceu pronto, parabéns. Parabéns para você, porque eu não nasci. Eu vim com essa missão, mas eu tive que me ralar. Eu tive que ralar demais para aprender. E continuo aprendendo com aqueles que sabem mais, tentando ensinar aqueles que fazem menos. Então, a Umbanda é uma religião de esforço como qualquer outra religião. Vocês acham que o padre não estuda anos e anos e anos? Estuda. Deixa eu ver quanto tempo tá. Ih, caraca. Ixi, já passei do tempo, pessoal. Desculpa. O padre rala, o pastor rala. Todo mundo estuda muito para ser um sacerdote. Por que o sacerdote de Umbanda ele nasce pronto? Por que ele não pode cursar um curso de preparação sacerdotal? Precisa, meus irmãos. Não quero me alongar, mas eu estava pensando essa semana, o que eu vou falar? E aí me veio isso na cabeça. Para quê? Para mostrar para vocês que, se você quer encontrar uma casa, eu sei que, nesse Brasilzão afora, às vezes é difícil ter uma cidade que tenha uma casa, mas para quem quer, 100, 200 quilômetros não é distância. Procure uma casa que você se sinta bem, vá, conheça pessoas, se esforce, que se for para você ser médium, você será. Se for para você ter uma casa espiritual, você vai ter. Tá certo, meus irmãos? Vou finalizar esse vídeo deixando meu convite para aqueles que querem aprender da magia das 7 oferendas, que é o próximo curso que eu irei ministrar. Ele vai começar dia 31 de agosto, será sempre às quartas. Ele tem uma duração de 5 meses, um valor que é um valor quase que padrão para todos os magos, de R$70 por mês, tá certo? E amanhã temos giras de caboclo, gira, né? Amanhã tem gira de caboclo aqui na nossa casa, senhas a partir das 18, o trabalho começa às 20 horas, tá certo? Espero que esse relato mostre para vocês isso, que não tem médium pronto, que precisa esforço, que precisa aprendizado, precisa parceria. Se você não tiver apoio de pessoas, e principalmente dentro da sua casa, é muito difícil. É muito difícil, tá certo? Um grande abraço, um grande axé para todos vocês, aqueles que estão aqui em São Paulo.
quiserem vir à nossa casa amanhã, podem vir que teremos um agir aqui muito bacana na força do nosso Pai Oxóssi, que é o Pai Regente da nossa casa, na força de todos os caboclos. Meu boa noite, axé.